Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, se você está assistindo essa aula agora, né? Eu não tenho como saber em que horário você vai assistir essa aula, seja no canal do YouTube, pelo EducaPE, seja nas nossas reprises, mas o importante é que você está assistindo essa aula, está se apropriando desse conteúdo e está aí rumo ao conhecimento mais uma vez. Você lembra de mim? Eu sou o professor Aquiles Cavalcante e junto aí com Bruno Lardião, com Francisco Coutinho, estamos aí ajudando você, complementando aquela árdua tarefa, aquela grande missão que o seu professor aí na sua escola já está desempenhando com você, tá? A aula de hoje vai ser uma continuação da aula do professor Bruno. Nós vamos continuar falando das propriedades coligativas das soluções e vamos ver como é que elas podem ser utilizadas no nosso dia a dia, tá? Antes da gente iniciar, eu queria te fazer um convite. Vai lá no Instagram, Aquiles_Cavalcante, me procura lá, porque aí a gente pode trocar uma ideia, esse material de repente se interessar, você que é aluno, você que é professor, está à disposição. Estou aí pronto aí para lhe ajudar, para poder interagir, porque o nosso objetivo aqui é sempre crescimento, tá certo? Então, dado este recadinho, vamos embora. Na aula anterior, o professor Bruno estava falando para você sobre a tonoscopia e ebullioscopia. São duas características das soluções, duas propriedades coligativas, né, por assim dizer, que são modificadas quando a gente adiciona um soluto. Então, sempre que soluto é adicionado na água, o que a gente observa? A presença desse soluto dissolvido na água altera algumas propriedades. Nesse caso, nos casos explicados lá pelo Bruno, a pressão de vapor do líquido e automaticamente, até em consequência disso, o ponto de ebulição. Vamos lembrar o que são essas coisas? O que é a pressão de vapor? Todo líquido tem uma tendência natural para evaporar. Você sabe muito bem que se eu derramar um copo de água no chão e um copo de acetona, ou um copo de álcool, que seja, um desses líquidos vai evaporar, vai secar mais rapidamente. Esse que seca mais rapidamente é o que tem maior pressão de vapor, ou seja, os seus líquidos se transformam em vapor com maior velocidade, com mais agilidade. No caso aí, a acetona é mais rápida que o álcool, que é mais rápida do que a água, mas todos eles evaporam, todos eles têm uma pressão de vapor, tranquilo? Essa pressão de vapor, ela tende a ser diminuída, ela é reduzida quando eu adiciono um soluto. E a gente pode observar essa imagem aqui, ó, à sua direita, para entender melhor isso. Então, essas bolinhas brancas aí, acinzentadas, na verdade, elas são o nosso solvente. Dissolvido nesse solvente, nós temos o soluto. E esse soluto acaba atuando como barreira. Veja, o solvente vai se movimentando, tentando escapar e virar vapor. Nessa tentativa de escapar, algumas moléculas do solvente acabam batendo aí nas bolinhas vermelhas, né, o nosso soluto. E ao bater nelas, vão encontrar dificuldade em sair na forma de vapor. Então, na prática, o que acontece? Um líquido que evaporaria com muito mais facilidade passa a evaporar de forma mais difícil. Você pode até fazer um teste em casa. Pega uma panela, coloca a água lá e bota para ferver. Quando ela estiver borbulhando, formando bolhas, muitas bolhas, é sinal de que a água atingiu o ponto de ebulição. A temperatura em que praticamente toda ela começa a se transformar em vapor. Quando você vai lá e coloca açúcar ou coloca sal, algo que se dissolva em grande quantidade nessa água, você vê que por alguns instantes a água para de ferver. Quer dizer que ela ficou mais fria? De jeito nenhum. Se a gente tiver um termômetro específico para medir altas temperaturas, a gente vai ver que a temperatura, na verdade, até começou a subir. Estava ali estagnada, talvez ao redor de 100 graus Celsius, depende de que lugar você está, né? Em Recife, 100 graus. Em Gravatá, né? Em algumas cidades mais altas, um pouquinho menos, mas mais ou menos 100 graus. Coloquei o sal, a temperatura volta a subir, tá? Mesmo ela subindo, o líquido não está fervendo por algum tempo. Depois ele volta a ferver novamente. Isso aconteceu porque a presença do soluto dificulta o processo de fervura, de transformação da fase líquida para a fase gasosa do solvente.
mas não impede, só dificulta. Essa dificuldade a gente chama de abaixamento da pressão de vapor, ou tonoscopia, né? Torna mais difícil ele virar vapor, e automaticamente diminuição, ou melhor, aumento, perdão, do ponto de ebulição. O que isso quer dizer? Que para fazer o líquido ferver, formar bolhas, eu preciso de uma temperatura mais alta do que era antes. Então daí a gente chega até esse gráfico, né, que faz parte do assunto que o Bruno tinha trazido para vocês. Então quando eu tenho um líquido puro, eu tenho essa primeira curva aqui. E aí o que acontece com essa curva? Ela tem uma determinada temperatura, quanto mais para a direita significa mais quente, e quanto mais para cima, maior a tendência do líquido evaporar. Quando ela atinge essa pressão aqui, ó, nessa altura dessa linha, desse pontilhado aqui, esse líquido está pronto para ferver. O que a gente observa? Ao adicionar um soluto e formar uma solução, essa pressão de vapor ela é reduzida. Veja, a temperatura não mudou. Se você observar, a temperatura é a mesma. A linha horizontal é a temperatura, mas a pressão de vapor diminuiu. O que vai acontecer na prática? Se eu quiser fazer com que esse líquido volte a ferver, a temperatura precisa ser aumentada. Porque ao passo em que eu vou aumentando essa temperatura, a pressão de vapor volta a subir até que nós tenhamos atingido a pressão de vapor necessária, na verdade, para que ele entre em ebulição, tá? Então, só recapitulando, adicionei um soluto, a facilidade de evaporar diminui, a pressão de vapor do líquido diminui. Logo, para fazer com que aquele líquido ferva, entre em ebulição, eu preciso elevar essa temperatura. A gente chama isso de ebulioscopia. Então, primeiro tonoscopia, depois ebulioscopia. Foi isso que o Bruno viu com vocês. Agora a gente vai dar continuidade para os outros dois efeitos coligativos, né? Pelo menos os mais importantes para a gente. Crioscopia e logo depois osmoscopia. Enquanto que tonoscopia e ebulioscopia se tratava de ferver a água, do aquecimento da água, a crioscopia ela vai tratar do congelamento. Aí, por exemplo, a gente pode ver uma imagem da Antártida no ano passado. Ano passado, nós tivemos um dos invernos mais rigorosos dos últimos 50, 60 anos. E chegamos a atingir temperaturas aí de 62,9 graus Celsius negativos. Daí eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Se você observar, existe uma região, essa região aqui, ó, que está cheia de gelo. A água está congelada. Mas existe uma outra região onde, embora nós tenhamos água congelada, algumas placas de gelo, a quantidade de água líquida é significativa, maior inclusive do que a de gelo, e ela pode ser vista. E se nós estivéssemos mergulhando aqui com, sei lá, um submarino, a gente veria nessas regiões aqui mais profundas, né, dentro aqui, que o que a gente tem é água na forma líquida. Veja, você cansou de ouvir, eu imagino, que a 0 graus Celsius a água congela, tá? E isso é verdade. Nas condições ambientes, na pressão de 1 atm, ao atingir 0 graus Celsius e continuar a ser resfriada, a água inicia o seu processo de solidificação, começa a se transformar em gelo. Mas lembre, na Antártida, a gente não tem água pura, a gente tem água do mar. Pensa comigo, a água do mar, além da água, ela tem dissolvida nela sais minerais. E não é uma quantidade pequena, é uma quantidade de sais minerais gigantesca. Veja, só para você ter uma ideia e fazer um comparativo. A água que nós bebemos é água mineral. No nosso dia a dia, a gente chama ela também de água doce, a água própria para consumo. Apesar do nome água doce, ela também tem sais minerais. Muito, Aquiles? Não, bem pouquinho, mas tem sais minerais. Se não tiver sais minerais, não serve para o consumo humano. Tem que ter. Muito? Não, tem que ser pouco. Se for muito, ao invés de trazer benefício à sua saúde, vai trazer um malefício. Vai desidratar você. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o fato é que mesmo a água, entre aspas, doce, ela é, na verdade, salgada. Ela contém sais. A gente chama de água doce porque o teor de sal é muito pequeno.
depois a gente tem a água salobra e, por fim, a água salgada. Nos oceanos, nos mares, nós estamos falando da água salgada, um teor de sal elevadíssimo. Qual é a consequência disso? Da mesma forma que essas partículas de água, ou melhor, de soluto na água, dificultam o processo de evaporação das moléculas da água saírem do recipiente, eles também vão dificultar o processo de união. Veja, para a água congelar, as moléculas que se movimentam dela, da água livremente, vão precisar se aproximar e ficar mais ou menos estáticas, paradinhas. Tem uma movimentação aqui ou acolá, uma vibraçãozinha? Tem, mas comparado à movimentação do líquido, a água sólida, as suas moléculas estão praticamente paradas. Acontece que para elas pararem, elas têm que pregar uma nas outras, né? Formar ligações de hidrogênio mais forte, para que elas se firmem e uma sustente a outra. Se no meio do caminho eu tenho partículas de um soluto, como é o caso do sal de cozinha, por exemplo, a ligação ou a interação entre as moléculas de água se torna mais difícil. E o processo de solidificação, de congelamento dessa água é mais distinto. Então, isso é a crioscopia. Quanto maior for a interação entre soluto e solvente, porque eu adicionei mais soluto, na prática o significado disso é que para congelar essa água eu preciso de uma temperatura mais baixa. Então, quanto mais soluto, proporcionalmente à quantidade de solvente, mais eu tenho que resfriar, porque mais difícil é unificar. A fórmula que nos ajuda a calcular isso é bem parecida, a gente vai ver ela daqui a pouquinho. Por enquanto, eu queria só que vocês observassem essas situações. A da direita, certamente você já vivenciou, né? Colocar uma bebida, uma latinha, uma garrafa dentro de gelo, uma porção de gelo, na intenção que ela resfrie o mais rápido possível. A segunda, eu não sei se você experimentou, mas se não, acho que agora é uma boa oportunidade para fazer isso. Ao invés de simplesmente colocar a latinha ou a garrafa no gelo, simplesmente colocar no gelo, eu recomendo que você coloque também sal, tá? O que o sal vai fazer? Lembra? Vai diminuir a temperatura de congelamento. Na prática, vai fazer com que o seu gelo sofra fusão. Na linguagem popular, derreta, né? O que o nosso imaginário tende a pensar? Se o gelo está derretendo, então está ficando menos gelado, mais quente. Mas isso não é verdade. O que o sal está fazendo é o mesmo que ele fazia nos nossos exemplos anteriores. Ele está dificultando o congelamento, a aproximação das moléculas de água. Mas a temperatura é a mesma. Aí então você pode se perguntar, então qual é a diferença, Aquiles, de ter esse gelo derretido ou não se a temperatura é a mesma? É que o gelo que gela a sua latinha, ele só vai gelar a latinha nos pontos onde ele toca a latinha. E você sabe que o gelo, uma hora encaixa, outra hora não bate, outra hora bate, outra hora não bate no metal. Ela não consegue cobrir o metal por inteiro. Então o processo de resfriamento é mais lento. Quando eu derreto todo o gelo sem mudar a temperatura, de forma que o que eu tenho ali é água, ao jogar a latinha, aumenta a superfície de contato. Toda a superfície da latinha vai estar em contato com a água, resfriando essa latinha. Então é por isso que a gente usa essa técnica de salgar o gelo. Ao fazer isso, a gente ajuda a derretê-lo, a passá-lo para a fase líquida. O termo certo é fundir o gelo, tá? E ao fazer a fusão desse gelo, transformando ele em líquido, eu mantenho a mesma temperatura, mas eu aumento a troca de calor. Então por isso que é tão comum, ou se você nunca viu, comece a fazer. Ao invés de simplesmente colocar o gelo, eu coloco o gelo misturado com sal. Forço a fusão, o derretimento do gelo e, consequentemente, melhoro a eficiência no processo de resfriamento, tá? Então, na prática, o que acontece? Algo muito semelhante ao que nós tínhamos lá na tonoscopia. Então, eu tenho um líquido, tá, numa determinada temperatura, e quando eu adiciono o soluto, a temperatura com que ele congela começa a diminuir. Veja que aqui, ó, deixa eu apagar aqui para a gente recomeçar.
Essa aqui é a temperatura do líquido puro congelando. Quando eu adiciono já uma certa quantidade de soluto, olha qual temperatura vai ser necessária para ele congelar. Então a gente vai sair, a temperatura continua sendo na horizontal, né? Então vai ser sair dessa temperatura, que é uma temperatura genérica mais alta, né? E vai para uma temperatura aqui, ó, menorzinha. Então, na prática, o líquido continua podendo ser congelado, mas para que isso aconteça é necessário diminuir essa temperatura. Lembra? A presença de sal dificulta a aproximação das moléculas. E esta é a fórmula que nos ajuda a calcular o quanto a temperatura de congelamento foi reduzida. Parecido com o que você já viu já na ebulioscopia, lá com o professor Bruno. Então, a variação de temperatura, né? Na verdade, a gente chama de abaixamento, quantos graus Celsius diminuiu a temperatura de congelamento. Aqui é uma constante criométrica. Para a gente, basicamente, só depende de quem é o solvente. Na verdade, depende de quem é o soluto também. Mas em química, no ensino médio, a gente trata todos os solutos como se fossem iguais, tá? A gente chama de soluto ideal e solução ideal. Então, isso é uma constante que é sempre igual, não importa qual a substância que vai dissolver. Pelo menos para o ensino médio. Esse W aqui é a molaridade, é a concentração. O tanto de soluto que eu tenho proporcional ao solvente, você já viu isso com o professor Bruno. E a gente tem o fator de Van 't Hoff, que mede o que exatamente? Esse soluto, ao se dissolver na água, em quantas partículas ele se transforma? Continua sendo 1? Se continua sendo 1, o I vai ser 1. Ah, Aquiles, ele continua, agora ele se transforma em 2, é feito NaCl. Tá juntinho, coloquei na água, se transforma em Na+, e Cl-. Então, uma coisa, uma partícula se transforma em 2. Então, quem vai ser o nosso I? 2. E assim sucessivamente, tá? Então, esse I pode aparecer ou não na nossa equação, depende se o soluto produz ou não íons na solução. Mas veja, é a mesma fórmula que você já viu com o Lardião quando estavam falando de ebulioscopia. A diferença lá é basicamente a constante e o significado do ΔT. Enquanto lá o valor da constante é diferente, é uma constante ebuliométrica, a consequência é que a temperatura lá aumenta, tá? Esse ΔT é o quanto aumentou. Na criometria, na crioscopia ou criometria, a gente tem uma outra constante e a consequência é que a temperatura, ao invés de aumentar, ela na verdade vai diminuir. Mas os cálculos que a gente vai fazer são rigorosamente os mesmos, beleza? Então, dito isto, para que eu uso a crioscopia? Por exemplo, aqui no Brasil não é tão importante, a gente usa em todos os carros, é importante usar, mas não pela crioscopia, tá? O uso de aditivo no radiador do carro. O que é o radiador do carro? É uma parte do carro onde vai circular um líquido que ajuda a resfriar o motor, impedindo que ele fique quente o suficiente até derreter. Tá? Então esse líquido está lá circulando, fazendo o resfriamento. No Brasil, ele é importante porque o uso do aditivo. Porque se a gente usar só água, tem dois problemas, né? O primeiro de usar só água é que a água vai ajudar a corroer o aço ou o alumínio usado no motor, para construir o motor. Água em contato com metal favorece o processo de oxidação. Então, o primeiro motivo é esse. A gente usa aí substâncias químicas misturadas à água para impedir ou dificultar o processo de corrosão. Ponto 1. O ponto 2 é que, no nosso caso do Brasil, ele evita que a água ferva. Porque a água, se ferver, se transformar em vapor, ela não vai ter a capacidade de resfriar o motor do carro tão bem quanto se estiver na fase líquida. Então, no Brasil, o aditivo ele é usado para impedir que o líquido ferva. Em países muito frios, onde a temperatura é menos 20, menos 30, menos 40 graus Celsius, ele está lá para fazer com que congelar a água seja mais difícil. De forma que, na hora que eu desligar o carro, sair e voltar, e quiser andar novamente com o carro, basta girar a chave e eu vou conseguir fazer esse líquido circular, porque ele não vai ter congelado. O congelamento dele é mais difícil. Então, esse é um uso muito realizado mundo afora. Em países onde há grandes nevascas, também é comum caminhões passar jogando sal na pista. E o objetivo você já sabe, né?
ao jogar o sal no gelo, que está sobre a pista, você favorece a fusão do gelo. O gelo derrete e escorre. E a pista, embora fique molhada, ainda escorregadia, arriscada a direção, ela fica muito melhor de se dirigir do que se eu tivesse apenas o gelo, né? O carro consegue ter muito mais controle. Então é muito comum que em países muito frios, sal seja jogado no chão justamente para derreter esse gelo no fenômeno que nós conhecemos como crioscopia. A osmoscopia, Aquiles, a última propriedade coligativa, o que ela é? Tem a ver com o processo de hidratação ou desidratação de células ou de estruturas que tenham membranas semipermeáveis. Aí a gente tem um alface, todo mundo já viu isso, a gente vai lá e tempera com vinagre, tempera com sal, come, se farta e sobra um pouquinho. Um pouco de verdura, um pouco de alface, um pouco de salada que fica imerso nessa solução salina. Essa solução força a desidratação do alface, ele fica murcho, feiozão. Isso é osmose. A osmose é a passagem de água, ou melhor, de solvente, de um meio para o outro. De um meio com menos sais para um meio com mais sais. Como é que acontece isso? Eu tenho que ter uma membrana semipermeável, como o próprio nome já sugere. Algumas substâncias são capazes de passar pela membrana, outras não. Quem é capaz de passar pela membrana? Sempre o solvente, tá? Nunca o soluto. Então, é como se o soluto fosse maior do que o solvente. Nem sempre isso é verdade, tá? Mas o soluto não consegue passar sozinho, ele está sempre rodeado de solvente. Então, mesmo que o soluto seja menorzinho, como ele vai estar rodeado de solvente, ele empaca aí e não consegue atravessar essa membrana. Então, a ideia é que locais onde tenha muito solvente, pouco soluto, forcem a migração desse solvente na direção de onde tem uma quantidade de soluto aí significativa. Veja, eu não posso falar que tem mais soluto do que solvente. Isso estaria completamente errado. Mas eu posso falar que, proporcionalmente, do nosso lado direito tem mais soluto do que no lado esquerdo, que na verdade não tem, tá? Então, esse é um processo natural. O que a gente observa lá no alface é um processo natural. O que acontece, basicamente, aí são duas situações. Eu tenho, então, um solvente separado por uma membrana semipermeável, tá? Papel celofane pode fazer isso. A membrana plasmática das células dos seres vivos também pode fazer isso. Separando um outro lado, e aí esse outro lado tem água e sais, tá? Inclusive, o desenho aqui tá até um pouco desproporcional, né? Coloca como se fossem 3 solventes e um monte de soluto, né? E aí é um certo exagero. Mas a ideia é que, com o passar do tempo, a água vai migrando em direção ao lado que tem mais soluto e vai ajudando a diluir, a diminuir essa concentração. Isso é o que a gente chama de osmose, a passagem da água, do solvente, do meio que tem menos soluto para o meio que tem mais soluto. Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso não é só da água pura, pode ser entre soluções. Então, observe o que eu tenho aqui na segunda imagem. Na segunda imagem, eu tenho duas soluções. A solução da esquerda, eu só tenho 3 solutos, desenhados pelo menos, né? Enquanto que a solução da direita, bem mais moléculas de soluto, aí em vermelho. Então, a da direita, mais concentrada, a da esquerda, mais diluída. A água vai migrando, então, da esquerda para a direita até tentar mais ou menos equilibrar essas concentrações. Esse é um fenômeno natural chamado de osmose. A osmose reversa já é um processo artificial que faz a água fluir no sentido contrário. Mas a gente vê isso na nossa próxima aula. Beleza? Tchau, tchau!